Olá, pessoal! Esse é o programa Conversa com Proprietas, uma iniciativa do INCT Proprietas que pretende trazer pesquisadores que são referências em seus temas para uma conversa interessante e amistosa. Nossa intenção é abordar temas acadêmicos, entender as trajetórias dos pesquisadores e aproximá-los com o público. Aproveitem o vídeo. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila. Sou mestranda em História Política pela UERJ. Atualmente faço parte do projeto de NCT do Proprietas e hoje nós iremos entrevistar uma das pesquisadoras que integram o projeto do Proprietas, que é a Nívia Pombo. Olá, Camila. Olá, pessoal. Eu sou a Nívia Pombo. Eu sou doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutora em História Social também no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Ao longo da minha formação, minha área principal de dedicação é o século XVIII, iníciozinho do século XIX, e durante muito tempo, né, acho que boa parte da minha carreira, eu dediquei atenção a um personagem-chave do final do século XVIII português, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Ótimo, Nívia, muito obrigada. E falando sobre sua trajetória acadêmica, quais foram as suas motivações para seguir o caminho da Dora e seguir o caminho da história, e quais são os desafios pessoais que você encontra no momento dentro da sua profissão? Uhum. Bom, eu acho que posso estar enganada, mas acho que todo mundo que escolhe fazer história sempre teve um gosto muito particular por essa disciplina na escola, ou sempre narra que teve um professor, né, de história que era sensacional e que, enfim, fazia a gente enxergar o mundo com outros olhos, né? Acho que todo mundo coleciona um pouquinho. Eu, quando, na verdade, fiz essa escolha, eu tinha muita vontade de fazer arqueologia, eu era apaixonada por arqueologia, mas na época que eu fiz graduação, lá no início dos anos 90 ainda, né, a área de arqueologia não me mostrava, né, a possibilidade de trabalho e pesquisa como eu já enxergava na área de história, né? E, claro, né, como uma aluna que não vem das classes mais abastadas da sociedade brasileira, eu fiz graduação na UERJ, a minha escolha foi por algo que eu pudesse trabalhar, basicamente, né? Então, eu ingressei no curso de História, mas não posso dizer que a paixão já não despertou, né, os meus sentidos, e, sobretudo, quando a gente entra numa faculdade de História, o mundo se abre em várias possibilidades, né? Então, não só eu passei a entender a história do Brasil com outros olhos e me apaixonar pela história do Brasil. Acho que antes minhas paixões não necessariamente se voltavam para esse recorte, mas é claro que a gente fica muito seduzido, sobretudo por ver, né, pesquisadores tão talentosos virando nossos professores, e isso, evidentemente, era extremamente prazeroso, né? Então, eu terminei minha graduação e 1 ano depois eu entrei no mestrado da UF, já com esse tema de trabalho, né, do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que me surgiu a partir de uma experiência que eu costumo, inclusive, dizer que foi minha segunda graduação, que foi minha experiência no Arquivo Nacional. Na época, né, que eu estava fazendo a minha graduação, surgiu um projeto que hoje a gente pode até criticar em termos de título, né, que era para comemorar os 500 anos dos descobrimentos no Brasil, mas que à época, né, era algo fenomenal, porque ofereceu a oportunidade para nós, estudantes de História da UERJ, de atuarmos 50 estudantes em instituições de pesquisa de peso, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o Arquivo da Marinha, enfim, IHGB também, né, e outros, Itamaraty, se eu não estou enganada. E eu fiz a minha escolha pelo Arquivo Nacional muito pragmaticamente, né? Eu tenho até vergonha hoje de contar essa história, mas vamos lá, né? Primeiro porque eram 12 vagas, era o arquivo que mais tinha vaga, então a chance era um pouquinho maior. Mas a segunda chance
porque falavam que a dedetização no Arquivo Nacional era constante, nunca tinha barata. Eu falei, bom, se não tem barata, é para lá que eu vou, né? Então, eu fui para o Arquivo Nacional, mas tive a grata, como eu vou dizer, grata alegria, né, e um privilégio, acho que sobretudo um privilégio, de trabalhar na divisão de pesquisas do Arquivo Nacional, na época com jovens pesquisadores brilhantes, né? A Cláudia Heinemann, que está lá até hoje, a Maria do Carmo Rainho também, que está lá até hoje, e outros pesquisadores que a professora Vivian Schack também, que faleceu recentemente, mas que foram pessoas incríveis, que acho que acenderam o meu farol para algo que hoje também marca a minha atuação, que é a área de História Moderna. Né? Eram docentes e pesquisadores na área de História Moderna e tinham um conhecimento, né, do acervo do Arquivo Nacional e das suas potencialidades que, enfim, eu acho que foi aquilo que me iniciou propriamente na carreira de pesquisa e foi ali que eu pude ter um contato muito estreito, né, com uma documentação que é uma documentação riquíssima, vários fundos documentais diferentes, porque nós trabalhamos com documentos do que seria, né, esse recorte do Brasil colonial, de 1500 a 1822, né, dentro de uma perspectiva mais tradicional, portanto, documentos que tinham proveniências as mais variadas, né, de instituições as mais variadas. E dessa documentação me chamava muita atenção uma coleção, que é uma coleção muito preciosa lá do Arquivo Nacional, chamada Negócios de Portugal, que foi uma coleção que foi transferida com a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Essa é uma parte dos papéis, né, da coroa, e é uma documentação de caráter bastante diplomático, voltada, né, majoritariamente por um conjunto de correspondência que davam conta desse cenário pós-Revolução Francesa na Europa. Né? Então, a troca de correspondência entre ministros, entre diplomatas, entre essas figuras que estavam no centro, digamos assim, do poder político e a América Portuguesa, né? Então a gente tinha ali uma riqueza de detalhes sobre esse cenário que me atraiu e foi isso que eu fui estudar na época do meu mestrado, né? Ou seja, como que de alguma maneira esse ministro, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, se torna uma figura central, reconhecido aí pela historiografia como um herdeiro de Pombal, porque ele é de fato afilhado do Marquês de Pombal, né? E ainda que eu tenha um artigo que questione essa questão, né, essa problemática, mas enfim, é um desses recortes que eu falei no início. Mas para dizer que essa trajetória no Arquivo Nacional foi muito importante, mas na sequência eu acho que eu também fui muito feliz porque eu consegui, né, atuar num dos projetos de divulgação científica que, dos anos 2000, chamou muita atenção da historiografia brasileira, que foi a revista Nossa História da Biblioteca Nacional, que posteriormente vai dar sequência na revista de História da Biblioteca Nacional, que eu acho que chamou a atenção antes dos blogs, podcasts, Instagram, enfim, e sites dedicados a uma história para grande público, chamou a atenção, né, da historiografia nacional para a necessidade dos historiadores dialogarem mais com um público mais amplo. Né? Os historiadores que estavam ali muito fechados nos seus trabalhos acadêmicos, falando apenas para os seus pares. Então, a gente teve uma oportunidade incrível, não só de pensar, né, e aprender a pensar numa linguagem voltada, de história, voltada para um público mais amplo, né? Não posso dizer que é uma popularização da história, mas sem dúvida foi um trabalho de divulgação científica importante. Mas tivemos, e aí é um outro privilégio, né? a oportunidade de lidar com acervos de imagens, arquivos de imagens históricas do Brasil inteiro. Né? Então, essa também foi uma experiência muito interessante, que marcou bastante a minha formação também nesse lado, né, voltado mais para, digamos, para uma história pública. Né? Então, quando eu fui fazer meu doutorado, eu já estava bastante influenciada por esse tipo de abordagem,
E acho que a minha tese, assim, modesta parte, né, foi uma tese que, em termos de escrita, de narrativa, foi uma tese que se preocupou muito com isso, assim, como que isso pode ser lido por um público mais amplo, né, além dos meus pares. E eu recordo até que algo que eu acho que eu alcancei, de alguma maneira, foi quando a banca mesmo, na minha defesa, reconheceu isso, né, esse meu esforço. E eu fico bastante feliz, assim, de ter minimamente, né, conseguido colocar num texto que é importante, a minha tese, essa experiência na revista. Muito interessante, Nívia, obrigada. E, na sua opinião, dentro da linha e da área que você pesquisa e trabalha, gostaria de perguntar o que tem sido o foco de atenção principal dos pesquisadores e, na sua opinião, quais são os temas que poderiam ser melhor explorados? Bom, quando eu falo que hoje eu trabalho com o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, eu trabalho com ele desde o meu mestrado, né? Que eu também cursei na UF, na Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Luciano Figueiredo. E durante esses anos, né, de investigação, o Dom Rodrigo é um personagem multifacetado, e os textos do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né, os escritos que ele legou à posteridade, ele é conhecido, inclusive, na historiografia como um personagem que produziu amplas reflexões sobre o colonialismo português e sobre também o iluminismo na Europa e sobre as reformas ilustradas em Portugal. Ele tratou de temas muito ampliados, muito variados, e ao longo da minha trajetória eu tenho tratado, né, de forma mais específica, mais verticalizada, de alguns temas em específico. No Proprietas, propriamente, eu tenho desenvolvido duas linhas principais de pesquisa, né? Uma delas relacionada às Seis Marias, sobretudo as Seis Marias que foram pensadas, né, a forma da distribuição das Seis Marias pensadas no final do século XVIII, quando a gente tem a publicação de um regimento importante que foi corporificado no Alvará de 1795, que é um alvará que reuniu a legislação de Seis Marias que havia sido promulgada, né, ao longo da experiência colonial do século XVI até o século XVIII. Então, esse documento é um documento instrutivo importante, mas é curioso que ele é importante não exatamente porque ele foi promulgado, mas, sobretudo, porque um ano depois de promulgado ele foi suspenso, né? E no decreto que suspende essa legislação, a justificativa se dá justamente pelo fato de que, no final do século XVIII, em meio ao contexto da Revolução Francesa, esse regimento poderia provocar imensos distúrbios, né, no período colonial, em um momento em que não era adequado ou que não era desejável, né, por parte da coroa, que essas insatisfações coloniais surgissem, né? A gente sabe que o final do século XVIII é marcado por um conjunto de revoluções, né? A Revolução Francesa, mas também a Revolução do Haiti, anteriormente a independência das 13 colônias, né? Fora desse mundo atlântico também em Goa a gente tem insatisfações coloniais, então essas insatisfações coloniais no final do século XVIII, sobretudo ligados a um tema tão delicado que era o tema da terra, era algo que a coroa não desejava. Então, nesse decreto, e aí entra mais propriamente o projeto que eu tenho desenvolvido com os meus alunos lá na UERJ, a coroa portuguesa solicita aos governadores das capitanias, solicita aos governadores, na verdade, que estavam situados em diferentes partes do império, né, a explicar por que em suas capitanias, nas suas áreas de jurisdição, esse alvará não pôde ser implementado, ou seja, eles queriam saber quais as razões, né, o que impedia e o que exatamente, quais eram as sugestões que esses governadores podiam oferecer. Então, a gente está diante, né, de algo que é bastante interessante para o final do século XVIII, em termos de gestão do império, a preocupação da coroa em ouvir aqueles que estavam, né, mais próximos dos colonos, representavam o rei, a coroa portuguesa, mas que, ao mesmo tempo, podiam oferecer e ofereceram um painel sobre a situação da terra no Brasil.
né? Então, é um dos primeiros textos escritos, né, que foi até estudado pela professora Márcia Mota. Foi uma resposta bastante longa, caudalosa, oferecida pelo governador do Pará. O Pará colonial, é bom lembrar, era uma região que englobava, né, praticamente o que hoje representa a região norte, né, toda a região norte do atual Brasil, e já era, desde o século XVIII, um espaço marcado, né, conflagrado de conflitos agrários, tensões, né, de limites entre as Seis Marias, onde os conflitos que já se desenrolavam ali eram muito violentos, né? Tão violentos e tão complexos que, até como lembra a professora Márcia Mota, o governador chegou a expressar, né, quase num tom aí visionário, de que os conflitos que haviam se desenvolvido ali na região da então capitania do Pará não iam se deslindar nem em séculos, né? Esse prognóstico aí extremamente nefasto, né? Perverso aí sobre a situação das terras, que lamentavelmente se confirma hoje no século XXI. Mas a gente consegue pegar pareceres, né, essas impressões desses governadores de outras capitanias e observar, né, os problemas específicos que as Seis Marias promoviam, digamos, de norte a sul da América Portuguesa, né? Enfim, sobretudo, a gente já consegue observar também não só o caráter extremamente violento da ocupação territorial no Brasil, mas também, né, o fato de que essa política ela é desigual, né, porque ela privilegia majoritariamente a posse de terras por pessoas que tinham condições, que tinham cabedais, né, para usar uma expressão da época, para explorar esse amplo território. Bom, em paralelo vem uma outra linha de pesquisa, que é algo que se desenvolve também, né, muito do desdobramento do iluminismo do século XVIII, que foi a criação por parte da coroa, envolvendo diretamente o ministro Dom Rodrigo Souza Coutinho, da tipografia do Arco do Cego, né? Essa tipografia, essa casa literária, ela tinha como objeto central publicar majoritariamente livros do que na época se conhecia como economia rural, ou seja, livros de economia rural significam livros que ensinavam técnicas agrícolas mais modernas, evidentemente aos olhos, né, do iluminismo europeu. Não necessariamente essas técnicas mais modernas eram adequadas à realidade colonial da população que vivia aqui no espaço colonial. E evidentemente, um esforço impressionante, né, de tradução, adaptação de textos que majoritariamente eram publicados por editoras na França e na Inglaterra, né? E aí a gente vê, né, esse trabalho, esse esforço do iluminismo português em adaptar aquilo que eles viam funcionar na França, na Inglaterra ou nos territórios conquistados por essas monarquias europeias no Brasil. E aí daí surge algo que eu acho que é difícil juntar, talvez aqui no plano das palavras, né, ditas aqui nesse momento, mas a gente vê surgir, né, uma preocupação com a utilização da terra, da natureza, que é muito a marca do capitalismo, né? Da forma como o capitalismo ele se apresentava, evidentemente, no século XVIII, né? Pensando que o capitalismo ele precisa ser pensado em perspectiva histórica, e nesse sentido a gente tem que pensar no capitalismo como algo que se realiza também em diferentes contextos, e, portanto, ele vai ter faces diferenciadas, né? E aí, nesse momento, a gente observa com muita clareza, né, a opção por um tipo de literatura agrária, né, dentro dessa economia rural, que entende o uso do solo, o uso da natureza, o uso das terras, como sendo algo extremamente utilitário, né? Ou seja, uma noção de uso desses recursos como algo que está ali à disposição do homem para ser utilizado de forma indefinida, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É aquilo talvez que o historiador e geógrafo Jason Moore chama de natureza barata, né? Ou seja, aquilo que estava muito facilmente à disposição no século XVIII
para ser consumido. Isso, evidentemente, forja uma noção de exploração da natureza que vai marcar o século XIX, né? Acho que se você depois entrevistar o colega Márcio Botti, talvez ele fale um pouco sobre isso, que é mais a área de especialização dele, mas é entender o quanto esse reformismo ilustrado, que ultimamente eu tenho chamado até do autorreformismo, né? O momento em que esse reformismo está mais polido, mais bem organizado, o impacto que isso vai ter para a inteligência, né, que fundou o Império em 1822 e, a partir de 22, vai lançar os projetos para o Brasil. Eu gosto até de brincar com a ideia de que isso que está no nosso hino nacional, Gigantes pela Própria Natureza, é uma elaboração mental que é tributária da Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Mas se a gente pensar numa longa duração, é um tropos, né? Um pensamento que vai se repetir, que vai ganhar novos formatos no século XVIII e vai se refletir no século XIX e XX. Então, às vezes, quando a gente olha, né, horrorizado para os debates, por exemplo, em torno do marco temporal, que é um debate contemporâneo, a gente vê determinadas repetições de argumentos que a sensação que eu tenho é que eu estou lendo a documentação do século XVIII. Ou seja, é isso que foi produzido lá, era um discurso extremamente potente, e essa potência, né, ela marcou o pensamento sobre essa natureza brasileira, sobre a capacidade, né, dessas terras brasileiras de serem sempre dadivosas, sempre estarem à disposição da exploração, como se isso fosse infinito. O século XXI, lamentavelmente, está mostrando para a gente, né? A gente sempre colocou a crise ambiental num futuro, mas a crise ambiental ela já acontece agora, né? Então, isso tem muito a ver, digamos assim, com essa elaboração dessa economia, o pensamento dessa economia rural que vem lá do século XVIII, né? Então, enfim, pensar aí nesse recorte de duração, é claro que no espaço aqui de um vídeo a gente fala rapidinho, né? E acaba generalizando alguns aspectos, mas, enfim, basicamente é muito importante a gente pensar, sobretudo, nos discursos, né? Como nos ensina Foucault. Tem um texto que se chama na Antecâmara do Império, o direito à terra e o debate sobre a propriedade no pensamento de José Bonifácio de Andrada e Silva. E a gente deu uma lida nesse material, né, no texto, tanto eu quanto o Lucas, e a gente pensou em 2 perguntinhas, e depois eu pensei em trazer de volta esse debate sobre a questão dos arquivos, né, que tem muita ligação com as cartas de Seis Marias que a gente trabalha lá para publicar na Silb, e acho que seria interessante da gente falar também, mas pensando sobre o texto do José Bonifácio de Andrada, pensando na continuidade histórica, a gente pode dizer que a questão de propriedade e de posse de terras no Brasil são questões mal resolvidas historicamente e juridicamente? Sim, né? Eu acho que a gente tem, pelo menos no mínimo, uma dupla problemática, né? Nós temos, evidentemente, a herança colonial dos latifúndios, parte significativa deles advindas do sistema de Seis Marias, mas nós temos também, somado a isso, né, a reiteração por parte do Império e depois, né, da República de um projeto político que faz questão de excluir boa parte da população do direito à terra, né? Então, é claro que essas coisas elas têm as suas particularidades, esses 2 aspectos, né, que eu mencionei, mas isso é muito visível, né, sobretudo para nós que trabalhamos essa virada do século XVIII e XIX, como nesse artigo que eu assino com a professora Marina Monteiro Machado, né? É um texto em 4 mãos, digamos assim. A gente consegue enxergar nesse momento que foi um momento de divisor, né? Um dos momentos históricos, talvez, né? Mais importantes que a gente teve, que foi esse momento de ruptura, ainda que ele seja eivado de questionamentos, né, sobre o conservadorismo dessa ruptura, mas foi um passo importante. E aí, quando a gente observa
esse início do século XIX, né, e olha a nossa primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, que vai justamente legitimar a posse individual, privada, né, individual da terra, a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui foi uma unanimidade? Não, não foi uma unanimidade, haviam outros projetos em disputas, e a gente teve a intenção aí de demonstrar a partir de uma documentação, né, que é uma documentação bastante do calor desse momento, escrita pelo José Bonifácio. O que eu quero dizer com o calor do momento? Um momento que eu acho que é muito rico né, em proliferação de ideias sobre o projeto do que vai ser o Brasil, que é esse momento que antecede até mesmo a independência, né, o momento da Assembleia, da reunião das Cortes em Lisboa, de todo um debate em torno da questão da Constituição, que a gente verifica, né, mesmo que de forma ainda bastante modesta, um dos principais estadistas, digamos assim, desse período, né, o luso brasileiro José Bonifácio, apontar para essa necessidade, né, de redução dos tamanhos, né, das glebas que eram distribuídas nesse momento, de uma preocupação com a distribuição de terras para indígenas, para africanos e para os camponeses mais pobres, né, menos favorecidos. Então, a gente vê que assim, era uma voz importante, imponente, pulsante, de peso desse período, que defende um projeto que, claro, a gente não pode dizer que ele está defendendo reforma agrária, mas está muito claro aos olhos dele que qualquer projeto de país, né, de uma pensando com os olhos do José Bonifácio, de uma civilização, né, que ela precisaria começar a partir, né, daquilo que ele entendia ser uma distribuição mais igualitária das terras, mas também, né, ele é um dos primeiros defensores da necessidade também de uma abolição gradual da escravidão. É claro que o que fundamenta os argumentos do José Bonifácio são outras questões. Ele não está preocupado exatamente com uma reforma agrária no sentido de uma justiça social, como nós pensamos hoje. Mas ele está pensando nessa perspectiva que eu falei anteriormente, que é de uso da natureza. As terras elas precisam ser produtivas. E latifúndios, porções muito grandes de terras, tendem a ser improdutivos. Né? É muito difícil que um único agricultor consiga cultivar uma posse muito grande de terra. Então, ele está nessa perspectiva, né, de pensar que as terras, para serem produtivas, elas precisam estar divididas em porções um pouco menores. Então, eu acho que esse texto é um texto importante, porque ele dá ao leitor essa percepção de que, pelo menos antes de 22, os dados não estavam lançados e havia margem ali para discutir a entrada na própria Constituição de 24, que vai fazer agora 200 anos, né? É importante a gente lembrar isso. Havia ali já, né, discussões, debates. Eu não acredito que o José Bonifácio esteja falando sozinho, ele provavelmente tinha os seus interlocutores que defendiam ali uma necessidade de uma distribuição mais igualitária das terras. Então, acho que esse é um ponto muito importante, assim, central, sobretudo porque, pegando aqui a sua pergunta, né, como a sua pergunta fala aí dessa herança, né, do Brasil do século XXI, dessas questões ligadas à forma como as terras foram distribuídas aqui no Brasil, a gente vê, né, a reiteração perversa dessa reserva de terras e de todo um discurso, né, que a Márcia Mota, em vários textos, já mostrou, né, o quanto essa questão é mítica, né, ela fere um conjunto de direitos, direitos dos povos originários, direitos dos quilombolas, direitos de camponeses que pensam a forma de uso da terra completamente distintas desse uso que é um uso extremamente predatório do território que os grandes latifundiários impõem, né? E criam toda uma narrativa de legitimidade da propriedade que, historicamente, não tem sequer precedentes e fundamentação, porque a noção de propriedade privada, como nós enxergamos hoje no século XXI,
ela, em termos históricos, ela é muito recente, ela é do século XIX, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que o trabalho do Proprietas, né, sobretudo desses pesquisadores que trabalham com a posse da terra, ele é fundamental nesse sentido, né? Nessa necessidade de você, dialogando com um público mais amplo, você conseguir, né, chegar a contribuir para diminuir os negacionismos, as enormes distorções que existem no entendimento da posse da terra no Brasil. Muito obrigada, Nívia. Seguindo para as perguntas sobre a utilização desses arquivos, algo que é muito presente durante os trabalhos, seus trabalhos e de pesquisadores que trabalham essa questão da terra e direito à terra. Tem um dossiê da Revista do Arquivo Nacional que eu li e eu achei muito interessante, que fala sobre o arquivo como objeto, cultura, escrita, poder e memória. E eu pensei também muito nos trabalhos das cartas das Seis Marias, que a gente trabalha também, e pensando da utilização de arquivos, né, como metodologia, a pergunta que eu gostaria de fazer é quais são os desafios e dilemas éticos envolvidos na utilização de arquivos para pesquisa? E em que medida a digitalização desses arquivos eles podem, de alguma forma, afetar a memória contida naquele documento? E, nesses casos, o que a gente faz? Acho que eu vou começar pelo final e aí qualquer coisa você volta a uma questão que você... Porque eu acho que hoje a digitalização dos acervos é um caminho sem volta, né? Eu acho que e eu acho também que é o caminho mais democrático, né? Você conseguir ter acesso a essa documentação do computador da sua casa, eu acho fantástico. Eu acho também que o que já foi feito nesse sentido, em termos de digitalização de documentos, já possibilitou enormes pesquisas, né? O próprio trabalho com a Silbe, eu posso dizer que ele só foi possível, em grande medida, graças à digitalização que foi feita lá no passado, nos anos 90, né? Pelo projeto Resgate Barão do Rio Branco. Portanto, se hoje nós temos boa parte dessas cartas de concessão de Seis Marias transcritas hoje pelos bolsistas do projeto, isso só foi possível porque essas cartas estavam disponíveis, né, digitalizadas no site da Biblioteca Nacional, porque toda essa documentação, originalmente, ela está custodiada pelo Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa, e seria impossível, né, que um projeto financeiramente pudesse disponibilizar, seria maravilhoso, mas seria impossível, né, disponibilizar tanta verba, tanto recurso para que essas cartas fossem transcritas lá de Lisboa, né? Então, nesse sentido, eu acho que a digitalização ela oferece inúmeras possibilidades e oferecem também, né, num plano mais imaginativo da coisa, você pensar na constituição de arquivos fora dos arquivos, né? Não sei, você pode pensar, ligados às suas pesquisas, em criar um site, um banco, e reunir ali documentos que tenham a ver com a sua pesquisa, e sem querer você está formando ali um arquivo. Porque isso que o dossiê ele tratou propriamente tem a ver com essa necessidade da gente discutir, sobretudo os historiadores, a própria perspectiva histórica do arquivo, né? Porque às vezes muitos historiadores vão com a inocência, né? Sobretudo os mais novinhos, de que o que está lá no arquivo e que foi preservado não tem uma intencionalidade, quando tem. Né? Tudo que hoje se encontra no arquivo só existe porque houve, por parte de alguém, em algum momento da história, a intenção de guarda. Né? Então, a gente sabe que o arquivo ele é o espaço, sobretudo, daquilo que foi preservado, mas ele também aponta para as lacunas daquilo que não foi preservado, que, portanto, a gente pode se questionar a todo momento, né, por que determinada documentação não foi preservada. Então, eu falei inicialmente do meu tema de pesquisa e da abundância de documentos que hoje existem sobre o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, escritos por ele, escritos sobre ele.
né? Tem até uma brincadeira que diziam que os cegos de Lisboa iam ficar ricos de tanto escrever, de tanto vender os documentos escritos pelo Dom Rodrigo. Por quê? Porque os cegos no século XVIII tinham privilégio, né, dado pelos reis de Portugal, de sobreviverem com a venda dos documentos, né, que deveriam circular publicamente. Então, Dom Rodrigo escreveu tanto que dizem que os cegos de Lisboa ficaram ricos de tanto vender os documentos dele. Mas por que isso tudo foi preservado, né? Por que ele é uma figura que, além de toda a documentação que eu já falei do Arquivo Nacional, de outros arquivos, tem um fundo específico de documentos sobre ele, chamado Conde de Linhares, na Biblioteca Nacional, e outro fundo enorme, chamado Conde de Linhares, no Arquivo da Torre do Tom. Por que isso tudo ficou preservado? Isso tudo ficou preservado porque, em algum momento, a família dele entendeu a importância dessa documentação, preservou essa documentação e, em algum momento, vendeu para as instituições de guarda. E é claro, né, ele é uma figura, já disse, é um ministro, foi um nobre, né, um título de conde, um título de grandeza, portanto, é um desses grandes homens, né, que a história, de alguma maneira, tem memória, porque essa memória ela foi preservada, foi guardada. Mas os arquivos, como eu falei, eles são espaços também de muitas lacunas, né? Daquilo que, por ser considerado de menos valor, em algum momento foi eliminado. Então, a gente tem que perceber tanto esse lado da intencionalidade dos arquivos, de como ele foi formado, de como a memória ela é construída, mas também entender outras lógicas de arquivos que escapam a constituição, digamos, institucional do arquivo no século XIX, aquilo que a gente aprende lá nas aulas de história, de que os arquivos e as bibliotecas modernas são criações do século XIX, estão vinculadas e estão, de fato, né, à formação dos Estados nacionais. Isso tudo é real, sim, mas haviam outras lógicas de guarda, outras lógicas de arquivo anteriores à formação desses arquivos como instituições no século XIX. Então, pensar esses arquivos, né, foi também um pouco o objeto desse dossiê. Né? Portanto, por que hoje, quando a gente fala de Seis Marias ou de qualquer outro tema da história colonial, essa documentação está tão fragmentada, né? Tem um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho na Bahia, um pouquinho em Lisboa, um pouquinho em Angola, né? Porque não houve, né, naquele momento ali, uma preocupação institucional de arquivo, como um arquivo do século XIX, de reunir toda essa documentação num único lugar. Haviam outras lógicas de guardar, haviam outros usos dessa documentação, né? Documentos, sobretudo, eles permitem muitos usos do historiador, porque, afinal de contas, as perguntas elas mudam, né? A gente faz as perguntas muito influenciado pela nossa conjuntura, pelo nosso tempo, né? Aquela velha lição dos análises, o historiador é filho do seu tempo. Então, a gente tem aí essa outra problemática em torno dos arquivos, que é essa fragmentação da documentação, que traz outras lógicas, outras formas de pensar o arquivo, né? Eu mesmo trabalho com outro personagem, um desses ligados ao Dom Rodrigo, que é o Frei Veloso, que, para você ver, ele reuniu muitos documentos ao longo da sua vida, né? Ele foi o editor daquela tipografia que eu mencionei, a tipografia do Arco do Cego, e durante toda a vida dele, que ele reuniu enormes documentos, ele reuniu para si, num arquivo privado. Quando a Biblioteca Nacional ela foi criada, a partir da transferência da Corte em 1808, esse arquivo, que hoje eu chamo de arquivo Frei Veloso, mas que hoje tem outro nome, foi transferido para a Biblioteca Nacional e esse acervo se tornou, veja só, né, uma das coleções fundadoras da Biblioteca Nacional. Tamanha importância, né, o volume dessa documentação que, durante toda a existência do padre Veloso na colônia, não era um arquivo público, mas era um arquivo privado. O que isso mostra? Né? Que essa relação, essa ausência de separação entre o público e o privado, que marca as chamadas sociedades de antigo regime, marcavam também a concepção dos arquivos, né? A constituição de um arquivo. Então, enfim, são problemáticas aí que giram em torno e que me jogam também para uma outra área de discussão, para além, né, das Seis Marias, das tipografias, direitos autorais e por aí vai. É muito bom, Nívia, obrigada, consegui responder.
E tem outra questão que eu particularmente gosto bastante, é que na primeira página do dossiê a gente é apresentado sobre uma problematização do arquivo como um lugar de conflito e disputa pela memória e a verdade, pelas identidades e como resistência em diferentes regimes e situações de excepcionalidade ao longo da história. E além disso, a questão dos arquivos produzidos nos períodos coloniais e pós-coloniais, vistos como agentes em si mesmo e da imposição do poder colonizador. É uma parte que é um trecho que está descrito na primeira página, e eu ia perguntar se você poderia falar mais sobre esse trecho que a gente é apresentado sobre a questão dos arquivos como um lugar de disputa pela memória, né? Disputa por uma narrativa. E aí, em diferentes regimes, em diferentes poderes, assim, digamos. E aí essa parte anteriormente é uma leitura que eu retirei do texto mesmo, na primeira página do dossiê. É importante eu dizer que esse dossiê foi organizado por mim e pela Cláudia Heinemann, né, que, como eu falei anteriormente, né, tributei parte da minha formação a essa pesquisadora incrível. Eu dividi essa tarefa com ela, foi uma tarefa de quase um ano de trabalho. Esse dossiê, ele é bem grande, inclusive, ele rendeu muitos artigos, muitas possibilidades investigativas interessantes. E aí a gente se deu conta, né, lendo essa documentação gerada aí, né, por esse dossiê, que haviam questões problemáticas ligadas ao arquivo que extrapolavam bastante o escopo inicial do dossiê, né, da gente pensar esse arquivo como objeto. Mas é o fato também que, sobretudo, as questões contemporâneas ligadas, como você leu, né, à pós-colonialidade e aos regimes de ditadura aqui no Brasil, na América Latina como um todo, tiveram enorme impacto também na reflexão sobre a memória e as formas de guarda, né, de custódia dessa memória. Então, por exemplo, vou citar um exemplo de um desses artigos que me chamou muita atenção, que é o acervo documental que foi produzido pelas Farc, né? Portanto, a gente tem aí algo que é extremamente relevante e sensível, né? Para a história atual colombiana, mas que, de alguma maneira, a gente tem toda uma problemática sobre os debates gerados em torno, né, do arquivamento dessa documentação. Então, assim, para além disso, né, desse exemplo, a gente tem também das maiores pesquisadoras brasileiras sobre o pós-colonialismo, que é a ISE, né? E esse arquivo hoje, que está lá na Nigéria, está no Senegal, ele hoje, para ser consultado, ele depende, né, da autorização da amiga da Nise, que foi a pessoa que cuidou dela no final da vida, e esse arquivo importantíssimo que ela já tentou, como amiga, né, transferir para um lugar de guarda mais adequado, até hoje ela não conseguiu, e esse arquivo está num quarto na casa dela, né? Então, isso são problemáticas que eu imagino, né, sejam descortinados por esse cenário atual, né? Quantos arquivos que vão dar conta, né, de trajetórias de mulheres e homens negros, de indígenas, enfim, e que hoje a gente sabe que sofrem também com a precariedade, né, tanto da instituição arquivo, falta de financiamento, falta de funcionários e tudo mais, mas também com o próprio interesse, né, da sociedade na recolha, na custódia, no cuidado com essas memórias, com essa documentação. Então, assim, a questão inicial do arquivo como objeto extrapolava muito o âmbito de algo que talvez inicialmente a gente tenha pensado como uma iniciativa mais do poder, né, de Estado, de um poder institucionalizado, mas como que essas questões que saem aí, né, desse cenário atual de valorização
das identidades, das diferenças formas de pensar a memória, né? E as diferentes formas de pensar na relevância, né, para a democracia, que essas memórias sejam não só preservadas, mas dadas a conhecer. A gente viu que o desafio do arquivo ele é imenso, né? E, bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, não, mas eu acho que esse tema ele é muito vasto mesmo. Acho que merecia talvez só uma entrevista só sobre isso. É mesmo. Nesse dossiê, a gente é apresentado para a necessidade de questionar aquilo que se manteve preservado dentro dos arquivos, assim como as intenções por trás da preservação de determinados fundos arquivísticos. E aí eu pergunto se é um exercício que você, como historiadora, procura realizar nos seus trabalhos. Todo tempo. Né? Eu sei. Tem um livro que eu gosto muito, né, que é da Arlette Farger, e eu acho que todo mundo devia ler. E é um livro que já não é novo, ganhou uma reedição agora, mais recentemente, que é chamado O Gosto do Arquivo, em que ela conta, na verdade, a trajetória dela, né, como leitora de documentação policial de uma instituição de polícia, os arquivos da França, acho que do século XIX, não sei bem, pronto. Mas é fantástico, porque ela mostra um pouco assim o lado da sensibilidade de você estar com essa documentação, né? E de você pensar exatamente por que aquele documento tem uma determinada encadernação, por que aquele documento falta uma determinada página, que é meio o lado que eu acho que meio Sherlock Holmes, né, do historiador, né, de você pensar os indícios, né, as pistas que a documentação oferece, mas que não necessariamente foram as pistas que te atraíram para aquele documento em específico, né? Então, você pensar a historicidade de uma determinada documentação, né? Por que aquilo foi para lá, por que aquilo foi guardado, e por que foi alvo de preservação, por exemplo, essa própria documentação do Veloso, que eu falei para vocês ainda agora, foi uma documentação que, em 2013, no ano do bicentenário da morte do Veloso, ela foi tombada pela Unesco. Né? É uma documentação incrível, porque eles preservaram as chapas de cobre daquela tipografia do Arco do Cego, como parte, digamos, mais museológica dessa coleção. Isso está lá no Arquivo Nacional, e isso é raríssimo. Isso é raríssimo no mundo inteiro. Essas tipografias do século XVIII não preservaram essas chapas de cobre, elas foram todas derretidas, mas são as matrizes dos livros, né? Então, isso é lindíssimo, é raríssimo, e isso foi preservado, né, como falou a professora Elis Cantor, não porque alguém quis preservar, mas porque em algum momento, até foi ela, como historiadora, e trabalha com esse mundo dos livros, da tipografia, chegou na Biblioteca Nacional e disse: gente, mas isso aqui é raríssimo, isso tem que tombar, né? Então, assim, esse conhecimento do arquivo, né, isso que de alguma maneira vai nos habilitando a ficar cada vez mais especialistas, né, numa determinada documentação de um período, ela é também resultante, né, dessa tarefa da gente sempre desconfiar do documento, sempre ver o que tem por trás, né? Entender por que tem uma cópia de um determinado documento em cada instituição que você vai, tem lá a cópia daquele mesmo documento, por que esse documento circulou de forma manuscrita quando a gente já tinha a forma de imprimir, né? Por que livros manuscritos foram comprados e comercializados até o início do século XIX, né? Portanto, assim, você tem aí o iluminismo e toda a frivolidade, toda a propaganda da imprensa, né, da publicação, mas você ainda tem comercialização de livros manuscritos até o iníciozinho do século XIX, né? Qual é o valor que o livro manuscrito tem, né? Por que ele ainda atrai compradores, né? Então, você desconfiar é bem interessante, porque por trás de cada documento desse, cada fundo que foi preservado, tem uma história. Essa história está ali, para alguns é possível contar, né, buscar detalhadamente, para outros nem tanto, mas é sempre bastante estimulante, né, a gente pensar assim, na própria historicidade dos documentos, dos fundos e dos arquivos. É isso, Nívia. Muito obrigada por participar, por ser a primeira
nessa caminhada que a gente vai fazer de conversa com alguns pesquisadores do Propietas. Agradeço muito a sua disponibilidade por vir aqui conversar comigo, com o Lucas. Eu que agradeço. É isso.